Justiça e Você está no ar. No programa de hoje, a decisão da Justiça que impôs o pagamento de aluguel a um consumidor que deixou de receber um imóvel na data marcada. E veja também, você foi aprovado em um concurso público e perdeu o prazo da convocação? Saiba o que fazer. E mais, o direito de suspender temporariamente sem custos serviços contratados pelos consumidores. E a implantação de tornozeleiras eletrônicas que controlam os presos e reduzem os custos do sistema penitenciário. O Justiça e Você volta em instantes. Enquanto isso, você confere os fatos que marcaram o Poder Judiciário Potiguar esta semana. Até já! O Pleno do Tribunal de Justiça do RN concedeu em parte a solicitação do município de Natal contra a Câmara Municipal. A ação questiona a constitucionalidade de vários dispositivos das leis que disciplinam o sistema de transporte público na capital potiguar. O julgamento do mérito do processo deve acontecer em uma próxima etapa. A reclassificação qualitativa da revista Direito e Liberdade, concedida pela Comissão Qualis-CAPES, ligada ao Ministério da Educação, foi o destaque durante sessão do Pleno do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. O diretor da Escola da Magistratura, o desembargador Vivaldo Pinheiro, ressaltou o incentivo à produção científica trazido pela publicação, que já conta com mais de 400 artigos no acervo. A nossa revista Direito e Liberdade completou 10 anos de existência e foi classificada pelo Ministério da Educação na categoria B1, ou seja, o Ministério da Educação reconhece como sendo uma das melhores revistas do Nordeste. Nós publicamos trabalhos de autores nacionais e internacionais e vamos continuar nessa linha, objetivando cada vez mais o aperfeiçoamento à revista. A coordenação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos promoveu capacitação em técnica de conciliação para alunos, professores e colaboradores de 6 universidades potiguares. O curso qualificou os participantes a atuarem como voluntários nas unidades do Sejusc em audiências e mutirões de conciliação. A mesma capacitação também será oferecida para servidores e estagiários do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Estamos capacitando professores e alunos e iremos nomear muitos desses professores como conciliadores e mediadores para que a gente possa estar preparado para não só ter audiência, mas ter audiência com qualidade, com substância, para que a gente possa, ao fim e ao cabo dessa nova visão do Poder Judiciário, que é buscar o consenso, a gente tenha a maior quantidade de acordos possíveis em todos os processos. E principalmente, que é outra linha que nós estamos trabalhando na coordenação estadual do Sejusc, que é evitar processos. Estamos em um dos juizados especiais criminais de Natal. Esse juizado tem a missão de conciliar, julgar e executar infrações penais de menor gravidade, aquelas que têm pena máxima de até 2 anos. O primeiro passo é levar a infração ao conhecimento das polícias militar ou civil. Depois de feito o termo circunstanciado de ocorrência, o TCO, é que a ação no juizado especial criminal pode ser iniciada. Qualquer pessoa, mesmo sendo menor, desde que acompanhada de um representante legal, pode reclamar seus direitos nos juizados especiais criminais. O atendimento nos juizados é gratuito. Nesses casos, o processo é movido pelo Ministério Público. Juizados especiais, gratuidade e rapidez na busca dos seus direitos. Entre as boas práticas implementadas no sistema prisional do Rio Grande do Norte está o uso de tornozeleiras eletrônicas por detentos do regime semiaberto.
A iniciativa proposta pelo Poder Judiciário Potiguar pode amenizar o problema da superlotação dos presídios no estado. O Poder Judiciário do Rio Grande do Norte, em conjunto com a Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania, a SEJUC, começou a implantar o sistema de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleiras. Os equipamentos são colocados nos prisioneiros do regime semiaberto e funcionam como uma espécie de unidade prisional virtual. Ao invés do preso do regime semiaberto ele ser recolhido ao presídio, como acontece em todo o país, ele passa a ter prisão domiciliar monitorada. Uma prisão domiciliar com acompanhamento no sistema de monitoramento eletrônico. A operacionalização do sistema é feita pela SEJUC. 15 agentes penitenciários foram capacitados para trabalhar no monitoramento. Na primeira etapa, o Estado adquiriu 500 tornozeleiras. O uso delas por parte dos presos é facultativo. Segundo dados da SEJUC, até agora mais de 300 apenados já solicitaram a inclusão no programa. Nós fomos contemplados com 500 tornozeleiras para atender o nosso semiaberto, tanto masculino como feminino, do Complexo João Chaves. Tivemos uma adesão de 71% do feminino. Nós, pra você ter ideia, aqui no masculino, nós hoje já estamos com a lista de espera de mais de 220 presos, para estão aderindo à tornozeleira. Antes de participar desse sistema de monitoramento, o presidiário deve passar por alguns procedimentos, que incluem um cadastro, algumas orientações e, por fim, a instalação da tornozeleira. Nós temos a guia de execução penal deles. Os que estão em semiaberto, nós cadastramos no sistema, convocamos o apenado para vir até a unidade e nós orientamos sobre o uso da tornozeleira, a manutenção e os cuidados. Só que todo o apenado também ele tem as suas obrigações, que é justamente isso, e à noite ele tem que permanecer em sua residência, às 20 horas até 5 da manhã do dia seguinte. É como se fosse uma prisão domiciliar. Deixa de visitar a unidade, deixa de ocupar espaço na unidade para ficar na residência que ele está nos informando no nosso cadastro. Todo o monitoramento dos equipamentos é feito daqui, dessa central. Dentro dessa sala, os agentes acompanham cada passo dos apenados com as tornozeleiras 24 horas por dia. E se um deles se afasta da área demarcada, um alarme é acionado imediatamente. De acordo com o juiz Henrique Baltazar, responsável pela execução penal, o novo esquema de monitoramento deve gerar economia significativa para o Estado. Ele ressalta que no sistema convencional são gastos entre R$ 2 e R$ 4 mil por mês na manutenção e R$ 30 mil na criação de cada vaga. Para o Estado, a vantagem é a diminuição de custos. Fica mais barato pagar o monitoramento do que pagar a manutenção de um presídio para, no caso aqui de Natal, 480 presos que seriam a previsão de utilização. Para o apenado, a grande vantagem é ele não ter que se deslocar ao presídio, diminuindo os custos de transporte, o risco de morte, que muitos alegam que corre risco de sofrer atentados quando vão para o presídio à noite, e poder ficar também junto de suas famílias. No horário da noite, não se afastar, que tem filho pequeno, tem família, não se afastar do convívio de sua família. E outro ponto que é importantíssimo, afastá-lo também do convívio do cárcere. Do convívio com outras pessoas que às vezes com mais histórico criminal lá dentro da prisão, que acaba levando alguns deles a cometer novos crimes. A juíza Velma Menezes, da comarca de Alexandria, determinou que 3 empresas incorporadoras depositem solidariamente em juízo o valor mensal de R$ 1.000 como compensação pelo aluguel pago por um consumidor que não recebeu o imóvel contratado na data marcada. Os depósitos devem ser efetuados até a entrega definitiva do imóvel e os meses já pagos devem ser ressarcidos ao consumidor. Outra determinação é que as empresas liberem o imóvel de qualquer hipoteca para que o consumidor possa fazer um financiamento imobiliário no banco que preferir. Para a magistrada, o caso é de urgência e a demora na solução aumenta os prejuízos materiais do consumidor. O descumprimento da decisão gera multa diária de R$ 500.
O destaque do TJ nas mídias desta semana é a postagem na página do TJRN no Facebook sobre a realização de 3 cursos no primeiro semestre de 2016 pela Escola da Magistratura. Os cursos na área de Direito Processual Civil serão voltados para os magistrados do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte. As inscrições já estão abertas. O Justiça e Você levanta agora um problema recorrente entre os aprovados em concursos públicos: a perda da convocação publicada no Diário Oficial e a perda consequente do direito de tomar posse no cargo. Foram 2 anos de estudos diários até a aprovação do concurso público para técnico em enfermagem no município de Goianinha, a 60 quilômetros de Natal. Mas o que Juvaneide não esperava era ter que aguardar por mais 2 anos pela convocação e acabar perdendo o chamamento. Sempre observava no site e não via. Então, um mês que eu passei despercebido foi o mês que eu fui convocada e também não fui comunicada por ninguém, nem por telefonema, nem como o edital falava que a gente, todos nós que fôssemos convocados, teriam comunicado, e isso não aconteceu. Assim como Juvaneide, várias pessoas passam por esse mesmo problema. A maior parte das vezes, quando o concurso é realizado para formar cadastro de reserva. O cadastro reserva é uma espécie de lista que permite ao administrador público preencher as vagas que vão surgindo pela aposentadoria, exoneração de funcionários ou qualquer outra situação que necessite da contratação de novos servidores. O advogado explica que para quem perde o prazo da convocação, a justiça é quase sempre o caminho escolhido. A mera publicação no Diário Oficial não faz publicidade o suficiente para que seja, para que dê conhecimento para aquelas pessoas que se submeteram. A busca pelo Poder Judiciário também foi a alternativa escolhida pela técnica em enfermagem, ao descobrir que as convocações haviam ultrapassado a colocação dela no concurso. Tem um Face, tem um portal de Goianinha, e aí eu fui acompanhando, pessoas dizendo assim, fui convocado, graças a Deus, já chamou tanto, já chamou numeração tal, entendeu? Aí eu fui acompanhando e foi me alertando mais. Para o desembargador Amaury Moura Sobrinho, houve uma evolução no julgamento desse tipo de questão. A jurisprudência veio evoluindo a partir do próprio Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores, e o nosso tribunal também, naturalmente, evoluiu para, dando aplicação ao princípio constitucional da publicidade, entender que, nesses casos, não há que prevalecer qualquer nomeação ou comunicação em relação a concurso, quer seja a realização das etapas dos concursos, ou mesmo da própria nomeação do candidato via Diário Oficial. O princípio da publicidade hoje é que norteia esses entendimentos. O que equivale a dizer é que o candidato eventualmente convocado para uma etapa do concurso, ou mesmo sendo nomeado via Diário Oficial, não tendo essa comunicação sido pessoal, ele tem sim direito a pleitear, não só pleitear, mas de alcançar o seu direito tanto a continuar no concurso quanto a uma eventual nomeação. Vamos para um intervalo e na volta continuamos falando sobre o direito do consumidor. Desta vez, a suspensão temporária de serviços sem custos adicionais. Enquanto isso, aproveite para acessar a página do TJRN no Facebook e conferir os assuntos mais comentados e compartilhados do Judiciário Potiguar. Siga o TJRN no Facebook e interaja. Você também. Justiça e Você volta já. Você sabia que é direito do consumidor suspender alguns serviços de uso comum, muitas vezes sem custos adicionais? Serviços como fornecimento de água, energia, TV a cabo e telefone podem ser desativados temporariamente. Saiba como na próxima reportagem. Na hora de fazer uma viagem mais longa, suspender o fornecimento de alguns serviços pode representar uma boa economia no fim do mês. O benefício costuma ser pouco divulgado pelas prestadoras de serviços, por isso quase ninguém conhece esse direito. Você sabia que você tem direito a suspender alguns serviços como água e luz sem custo enquanto você não está utilizando por ele? Não sabia. Não sabia. Não sabia. Não sabia. Serviços como fornecimento de água, energia elétrica, telefone e TV por assinatura
podem ter a interrupção temporária solicitada pelo consumidor, mas é preciso que as contas estejam em dia. Não existe custo se eu quiser suspender a prestação de serviço que me é oferecida. Tudo dentro da ótica do consumidor responde por um binômio: necessidade e possibilidade, prestação e contraprestação. Se eu não estou recebendo a contraprestação, não há o que falar em prestação. Pode existir um pagamento da mensalidade mínima? Não. Se eu não estou utilizando o serviço, não. Então, como é que o consumidor deve proceder? Deve se dirigir até a agência ou até a companhia de prestação de serviço, seja energia, água, telefonia, seja o que for, e pedir para que exista esse cancelamento, mas exigir, na hora do cancelamento, um protocolo. Pois é esse protocolo que vai lhe dar a segurança de que, naquele momento, ele fez o pedido e que não deveria existir mais fornecimento de qualquer que seja o serviço durante 3, 4 dias, ou seja, 1 mês, 2 meses, quanto for. Durante o prazo de suspensão, não há o que se falar sobre nenhum tipo de cobrança. As regras e prazos variam. Nesta empresa de TV por assinatura, a prestação do serviço pode ser interrompida uma vez por ano. A suspensão pode durar até 4 meses e não há custos de reativação. O cliente adimplente ele pode solicitar a suspensão temporária de serviço a qualquer momento. Basta ele ligar para a prestadora, o titular da assinatura, ou via uma das nossas frentes de atendimento. Então, ele tem o direito de solicitar essa suspensão temporária por 120 dias, no máximo 120 dias, e num período de 1 ano. A cada 1 ano, ele pode solicitar 120 dias de suspensão. Alguns serviços, como a assinatura de jornais e revistas ou aulas em academias, por exemplo, não têm regras específicas para suspensão temporária. Nesses casos, vale o que está previsto em contrato. É importante que o consumidor tenha conhecimento prévio do contrato que ele firmou. Geralmente, o contrato, de acordo com a companhia em que ele firmou essa prestação de serviço, vai variar. Então, é imprescindível que se analise primeiro o contrato. Existem alguns contratos que eles trazem uma multa. Quando, por exemplo, você quer rescindir um contrato, geralmente de telefonia, ou algum contrato versando sobre energia elétrica, às vezes existe uma ponderação de multa. Então é imprescindível ler o contrato, porque é ele quem vai dizer qual é o prazo. Os prazos eles variam de acordo com a companhia. Se você ainda tiver qualquer dúvida sobre os serviços que podem ser suspensos e as regras para essa interrupção, procure o PROCON mais próximo. E o Justiça e Você volta na próxima semana. Até lá, você pode acompanhar as principais notícias do Poder Judiciário pela internet, no site do TJRN ou pelos nossos canais nas redes sociais. Siga o TJRN e fique bem informado todos os dias. Nos vemos no programa que vem.